A paz, que Deus abençoe. Mais uma aula de teologia do Antigo Testamento. Hoje é a quinta aula, se eu não me engano. Dia 19, né? Dia 19 de outubro. Nós vamos dar continuidade à teologia do Antigo Testamento. Ok, gente? Que Deus abençoe. Vamos lá. Nesta aula nós iremos estudar os atributos e características de Deus que são manifestos no Antigo Testamento, revelação e autoridade, tá? Aqui eu vou entrar propriamente na apostila do pastor Cruvinel. A gente trabalhou muito a doutrina da criação, tá bom? A doutrina da criação que eu passei para vocês é segundo o viés pentecostal, tá bom? Então, qual é a doutrina da criação, pastor, que você me ensinou? É o viés pentecostal. Tem o viés calvinista e tem outros viés. Tem o viés liberal, o entendimento da teologia liberal, que é outro entendimento da doutrina da criação, que é a doutrina conforme as pessoas entendem a criação, como foi. Tem vários viés. O viés que eu dei para vocês de doutrina da criação é segundo o viés pentecostal, tá bom? Beleza? Teologia pentecostal. Ok? Por exemplo, teologia reformada. Eles entendem que o homem não é tricotômico, o homem é corpo e alma só. Entendeu? Não há corpo, alma e espírito. Mas isso difere alguma coisa da Bíblia? Não tem problema nenhum de você pensar dessa forma. Eles unem o espírito de vida com a alma. É uma coisa só da teologia reformada. Mas isso não muda em nada, porque no Antigo Testamento não fala dessa questão da tricotomia. Existe. O Espírito Santo fala de todas essas coisas, do Deus Trino, de todas essas coisas, né, que a gente está vendo. Mas é uma teologia diferente. Então, o que eu passei para vocês de doutrina da criação é a teologia pentecostal. A gente vai falar de revelação. Então, por que é tão importante a gente estudar essa questão do Antigo Testamento, né? Porque Deus se revelou, porque se Deus não tivesse se revelado, a gente não estaria aqui, a gente não saberia de coisa alguma. O que a gente seria, por exemplo, o que seria a humanidade sem a revelação de Deus? Que Deus existe. Ainda que tem gente que não acredita, que tem os ateus, que a gente estudou em apologética, tem os negacionistas, que não acreditam em nada, não acreditam nem na própria existência, né? Tem o ateu, que ele não acredita nesse Deus criador, ele acredita nas questões da ciência. Então, por que a gente entende? Por que a gente sabe que Deus existe? Porque Ele desejou se revelar. Tudo que a gente sabe de Deus foi Ele que revelou. Então, a questão da revelação ela é muito clara na Bíblia quando Ele fala com os patriarcas, quando Ele fala com Adão, quando ele fala com Moisés, quando ele fala, a Bíblia do Antigo Testamento, o Antigo Testamento é um Deus que fala. Por exemplo, no Novo Testamento, Deus fala com alguém? No Novo. Deus fala com alguém? No Novo. Deus. Por que não? Deus fala com? Porque é o próprio Deus que está ali. Deus vai entender? No Novo Testamento é o próprio Deus falando encarnado. Por isso que não tem essa teofania, Deus falando. No Antigo, não. Deus falava com os profetas. Deus falava com Moisés. Quando Moisés subiu, né, na sarça, Deus falava com Abraão. Por que no Novo Testamento não tem isso? Porque o próprio Deus desceu. E Ele está falando com as pessoas. Quando vai aquela mulher, Senhor, né? Senhor, minha filha está endemoniada. Ela está falando com quem? Ela está falando com Deus, gente. No Novo Testamento. Porque Jesus é a plenitude. Lembra que eu ensinei para vocês daquela reguinha das dispensações? Jesus é o Deus encarnado. Por isso que não tem essa... Deus veio e falou com Paulo. Quem que falou com Paulo? Que ele teve a visão. Jesus. Ele não fala que ele teve a visão de Deus. Ele teve a visão. Então, Jesus falou comigo. Porque é o próprio Deus no Novo. No Antigo Testamento, essa questão da revelação de Deus, Deus está falando diretamente com o homem, porque Deus se faz conhecido. Por quê? Porque existiam, já falei isso várias vezes para você, outros deuses, outras manifestações. Não que esses outros deuses falavam, mas as pessoas acreditavam que esses deuses eram Deus. Ficou ruim, né? Ficou ruim, né? As pessoas acreditavam
Que existia. Elas não tinham esse relacionamento, elas não ouviam esses deuses falar, mas elas estavam em busca desse Deus que elas não sabiam quem era. Por isso que existiam vários deuses, porque elas estavam buscando. Por quê? Essa questão, vocês estudaram com o pastor Cruvi, essa questão da imanência, da transcendência. Você sabe que Deus existe, mas você não conhece Ele. Você nasce sabendo que tem um Deus, é uma divindade, é algo que tem dentro de você, o sobrenatural. Deu para entender? Só que esses povos não sabiam quem era Deus. Então Deus se revela, no Antigo Testamento, para dizer assim, eu sou. Eu sou. Nem o Moisés sabia. Quando eu for lá falar com eles, quem? Eu vou em nome de quem? Quem que eu vou falar que é o Deus? O Deus tal, qual que é o Deus? Fale apenas eu sou. Eu sou. Esse é o nome de Deus. Então, Deus no Antigo Testamento, ele se revela por vontade. Deus é conhecido segundo o Antigo Testamento não porque os homens, em seus esforços intelectuais, o descobriram, mas somente porque o próprio Deus se revelou. Então, eu tenho falado aqui para vocês, o que a gente conhece de Deus é porque ele se revelou. O que a gente não conhece de Deus, silêncio. Silêncio. Porque cai naquela questão de eu ficar especulando. Não, mas Deus podia ter feito isso, Deus podia ter feito aquilo. Por que que Deus não fez assim? Por que que Deus não fez assado? Por quê? Porque eu não sei. Por que que Deus fez? Por que que Deus tirou o povo do Egito? Eu não sei. A vontade dele, ele quis. E depois o povo abandonou ele e ele continuou salvando-lhe. Por que que Deus ama tanto o povo? Não sei. Porque Deus, não sei. Então, eu preciso entender essa questão da revelação de Deus segundo a vontade de Deus. Aquilo que eu sei é aquilo que a Bíblia me fala, é aquilo que Ele me revela através do seu Espírito Santo. Que a gente leu, lembra que a gente leu? Deuteronômio 29. Vamos ler de novo? Quem pode abrir aí? Deuteronômio 29. E outro abre em 1 Coríntios 2,16. E outro abre em Êxodo 19, 4 e 5. Tá? E a gente já fica baseado no texto, tá? Um abre Deuteronômio, como diria aquele irmão lá, Deuteronônimo. Amigo do Jerônimo. E qual? Êxodo 19, 4 e 5, Cris? Quem abriu Deuteronômio 29? Lígia? Conseguiu achar, amiga? Os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e a nossos filhos, para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras dessa Torá. Essa é a tradução do King James, né? Tem outra tradução? Não, mas não é ruim. Não, é que essa tradução... Os conhecimentos ocultos... Leia. 29 e 29. Vai, leia o versículo todo. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as revelações são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. É tão bonito isso, porque aquilo que Deus revelou para nós, para que é? É para que a gente aprenda e ensine os nossos filhos. É o que a gente sabe de Deus. Então, o que você sabe de Deus? Deus é amor, Deus é o Criador. Essas coisas que você, Fernando, ensina na escola bíblica das crianças lá, essas coisas são para ensinar. Ai, mas por que o céu não sei o que é azul? Por que Deus não fez as... Eu não sei, irmão. Filho, não sei, não tá na Bíblia. Não está revelado, não está revelado na Bíblia. Quantos animais tinham na Arca de Noé? Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei. Você sabe se os peixes no dilúvio morreram? Porque fala que morreu todos os peixes, né? Sabe se o peixe morreu? Se ele estava na água? Responde, você não é teólogo? Eu não sei, gente, eu não sei. Esse é o tipo da pergunta que eu não vou saber. Não tem tem coisa que não tem como responder. Eu não preciso ficar lá matutando, fazendo conta, perguntando na internet, indo no Google e perguntar. Não tem sentido eu fazer isso. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Não está? Não está. Por quê? Porque Deus, Ele revela aquilo que Deus revela. Tudo bem? 1 Coríntios 2,16. Quem abriu? Pois quem
Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que bênção, né? Ele está falando, quem conheceu a mente do Senhor para falar para ele assim, né? Quem foi seu conselheiro? Olha, você não devia ter feito isso. Já pensou você chegar para Deus e falar assim, você não devia ter feito só o planeta Terra habitado, podia ter feito outros planetas, né? Planeta tal. Isso é uma ideia minha, mas já pensou eu falando para Deus? Mas o que é a mente de Cristo? É uma mente obediente, uma mente que... Oi? Uma mente transformada, é uma mente que faz a vontade do Pai, porque a mente de Cristo, ele falava sempre, eu estou aqui não para fazer a minha vontade, fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Então a mente de Cristo, ela se contenta, ela se acalma com a vontade de Deus. A mente de Cristo, o pensamento do Senhor, ele não é aquele coração atribulado. Por que que Deus faz assim? Por que que as coisas são assim na minha vida? Já viu gente assim? Eu não entendo porque Deus não toma um jeito. Esse é um coração atribulado, é um coração que não se conforma com o que Deus está... Porque se a nossa vida está na direção de Deus, se eu creio que Deus é soberano, e eu creio que Ele é o meu Criador, que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Pai, se eu entreguei a minha vida para Cristo, eu não preciso me preocupar, irmãos. Eu não preciso ficar me preocupando com coisa. Por que que Deus faz desse jeito? Por que que Deus não toma, né, igual a palavra de ontem, né? Por que que Deus não pega esses Nabal aí e extermina tudo? Por que Deus permite gente desse tipo vivendo com você, né? Que dá a impressão que o mal sempre vence. Não dá essa impressão? Não é, Nivaldo? Você não tem essa impressão? Sim. Que é as pessoas más que prosperam, que vêm. Você olha para os ricos, não tem rico evangélico. Só tem cara ruim, gente. Aí você fica, mas Senhor, como assim? O cara faz um monte de coisa errada e está lá. E eu aqui me lascando. Mas não é, a verdade não é essa. A verdade é que Deus, Ele não trabalha nesse tipo de esfera do ser humano, nesse tipo de pensamento, nesse tipo de mente nossa, que tudo você coloca uma medida. Não, esse tem que morrer, esse tem que viver, esse tem que prosperar, esse não. Né? Como eu falei, por exemplo, você vai num lugar que você é obrigado a assistir um culto de manhã, e se você não é evangélico? Se você você é obrigado a estar lá, e todo mundo lá é evangélico. Imagina a pessoa que não é evangélica. Ela vai se sentir mal, gente. Aí você fala, tá com demônio no corpo. Deu para entender como que a nossa mente é? Então a mente de Cristo é uma mente obediente. A mente de Cristo é uma mente que ama as pessoas, que ama o ser humano, que olha o ser humano como o ser humano mesmo. Porque o ser humano, ele não foi feito para errar, o ser humano não foi feito para pecar, o ser humano não foi. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. O que nós perdemos dessa questão de imagem e semelhança, o que nós perdemos de Deus, do nosso Criador, foi a questão do pecado. O pecado apagou essa... É como se passasse aquela... Sabe quando tem a perfeição, né? Tem aquele quadro perfeito, não tem? Você olha o quadro, o pintor termina o quadro, mas vai passando o tempo, aquele quadro vai ficando embaçado, vai ficando com um monte de camada, sombreado, um monte de sujeira. Essa é a nossa imagem. Essa é a nossa imagem. É uma imagem apagada de Deus. A criação olha para nós e ela vê em nós, porque nós somos a coroa da criação, mas o que é embaçado, o que é apagado é essa questão do pecado. Então o pecado, quanto mais pecado, mais a gente vai sumindo nesse quadro que Deus pintou. A gente vai desaparecendo. Você olha assim, aí tem que vir, né, Jesus e passar o sangue dele no quadro, assim, para nós voltarmos a ser essa imagem e semelhança de Deus. Deus se revela pela atividade e história e ao seu povo, conforme Êxodo 19, 4 e 5. Quem que abriu? Êxodo 19. Pode ler. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, vos cheguei a mim. Agora, pois, sede diligentemente, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu não vou fazer de novo o desenho aqui das dispensações, mas lembra quando eu falava
dessa questão? Deus se mostra, Deus se revela através do quê? Da sua comunhão espiritual, do seu amor, de sua fidelidade. Como que nós enxergamos Deus? É quando nós esquecemos de Deus. É quando nós entramos no nosso abismo mais profundo, quando nós acreditamos que não precisamos de Deus e começamos a entrar, né, naquele caminho errado. Aí quando que a gente se lembra de Deus? Quando a gente lembra que Ele é um Deus de amor e de fidelidade, que Ele vai nos buscar. Ele foi buscar, em todo o Antigo Testamento, Deus foi buscar o seu povo. O povo de Deus, lembra que eu falei? Era um povo e depois se tornou o quê? Uma nação, para que depois fosse o quê? Um reino, através de Jesus. Mas era um povo, era um amontoado ali, Nivaldo. Era um povo que andava no deserto. Deus trouxe eles, tirou eles do Egito e juntou aquelas 12 tribos, aqueles milhões de pessoas no deserto para fazer deles o quê? A nação de Israel. Juntou, fez uma nação. Pronto, é a nação de Israel. Só que a nação de Israel cresceu para se tornar um reino, se tornou um reino, só que esse reino se dividiu. E aí em Jesus esse reino se une de novo, que é o reino dos céus. Que aí nós somos sacerdócio santo através do Senhor Jesus. Mas isso tudo Ele faz através do quê? Do seu amor, quando nós temos essa comunhão espiritual, quando nós temos essa fidelidade ao Senhor. Porque Ele não vai chamar os de fora, gente, não sei se dá para entender, Ele vai chamar a gente que é povo dEle. Povo dEle, povo de Deus. Como você se torna... Oi? O povo que está ligado. Exatamente, através de Cristo Jesus. Não tem como eu me ligar, desculpa o que eu vou falar agora, se alguém se doer, vocês não vão se doer, mas quem ouvir, eu não vou me ligar a Deus através de Maria, não vou, porque Maria não é intercessora, não é, gente, não adianta, eles falam, a Maria passa na frente, Maria vai ser passada por cima, porque ela não é nada, Maria não é nada, é igual eu e você, Maria não é nada, ela não é nada, é uma serva. Bendita sois vós entre as mulheres, igual qualquer um de nós pode ser um bendito. Você pode ser uma bendita entre as mulheres, Lígia. Não pode? Ser uma mulher usada por Deus. Quantas mulheres são benditas? Uma serva do Senhor, que foi escolhida. Só que o mundo procura o quê? Os seus heróis. O mundo quer colocar sempre alguém no meio de Deus. Ele sempre quer colocar, isso desde o começo que a gente viu lá em Rod, todo esse pessoal quer colocar um Deus antes de Deus, e não tem como. Entendeu? Então eu olho para uma pessoa, aí eu começo a admirar, eu olho para uma pessoa, aí eu começo a admirar aquela pessoa, aí eu começo a amar aquela pessoa, aí passa um tempo eu começo a idolatrar aquela pessoa, passa um tempo que aí eu entrego minha vida para aquela pessoa. E eu só penso naquela pessoa. Porque rotulou aquela pessoa. Como sendo a razão da minha existência. Entendeu? Sim. E aí tem muita gente assim, que ela começa assim, ela começa a admirar, e isso é até psicopatia. É doença, gente. A gente precisa entender, né? Adorar ao Senhor, adorar a Deus, adorar a Jesus, não colocar, né? Eu oro ao Senhor, Senhor, quebra os ídolos do meu coração, tira, se tem alguém ou alguma coisa aqui dentro de mim, dentro desse trono aqui, quebra, arranca, ou me mostra que eu arranco. Não pode ter nada aqui nesse trono, tem que ser o Senhor. Não, Ele tirou esse impedimento. Mas a gente fica colocando vários impedimentos, né? Que foi a palavra de ontem, que o pastor Klaus pregou também, que ele falou, eu não acredito que a sua vida está na mão de uma pessoa. É muito forte isso, gente. De gente falar assim, por causa daquela pessoa minha vida não vai para frente. Isso não é verdade. Quanta gente ruim. Ele falou, né? Por causa daquela pessoa. Exatamente. Mas não está dentro da aula do que a gente está ensinando? O povo de Israel era assim. O povo de Deus às vezes é assim. Eles acreditam que por causa desse pastor, por causa dessa pessoa, por causa desse irmão, por causa a vida deles não vai para frente. Não é assim, gente. Se eu entreguei minha vida para o Senhor, é para o Senhor. Olha para Ele, segue em frente. Seja aqui na Quiros, seja na igreja tal, seja na igreja tal, você vai adorar.
Entendeu? Ai, mas aqui as pessoas são difíceis. Então vai para outra igreja, vai lá ver como que é. Vai ter gente difícil também, em qualquer lugar, em qualquer igreja vai ter gente difícil. Entendeu? No trabalho, em qualquer lugar. Mas às vezes as pessoas querem encontrar, né, um ídolo. A palavra é essa, um ídolo, para ficar se apegando. Ai, vamos lá falar vamos lá ver aquela pastora falar, porque aquela pastora tem a revelação. Ah, gente, para com isso. Vai você buscar essa revelação. A Bíblia está na tua mão. Vai você orar, ter intimidade com Deus, estudar. Quanta revelação vocês estão tendo aqui, quanto entendimento vocês estão tendo aqui na sala sem precisar ir para lugar nenhum. É verdade ou não é? Eu estou falando alguma bobagem? Não, vou ter que ir, não sei. Não estou criticando lugar nenhum, não estou criticando nada. Eu só quero que você pense, né? A gente fica assim, vou lá buscar esse negócio e tal, não sei o quê. Beleza, ótimo, quer buscar para estudar? Beleza, ó, dou apoio, eu vou buscar, eu vou estudar, eu estou indo buscar, entendeu? Mas tem coisa que Deus vai falar para você, busca eu, filho. Me busca, que eu vou falar com você, eu vou me revelar, eu vou mostrar para você. Foi a palavra de quinta-feira. Não é? Menos informação e mais revelação. Exatamente, é isso mesmo, tá? Então Deus se revela através dos seus mensageiros. Deus levantou os seus mensageiros para interpretar a sua vontade e o seu propósito na escolha do seu povo. Os profetas apresentavam ao povo as suas credenciais, pela convicção inabalável de que eram portadores da palavra, da bar, né, que é a palavra profética, e pela qualidade da mensagem que transmitiam. Então, no Antigo Testamento, era preciso o mensageiro, o profeta. Deu para entender? Para mim ouvir Deus falar, precisava ter o Moisés, o Daniel, o Isaías, o Jeremias, o Abraão, porque Deus falava com eles. Deus não falava com o povo. Deus levantou esses homens. No Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento nos ensina isso. No Novo Testamento precisa. Por quê? Porque o Deus encarnado fala conosco, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, é o Trino. Então o Espírito fala com você. Você não precisa do Jeremias para falar com você, do profeta Jeremias. Deu para entender? Você não precisa do profeta Ageu para ensinar você como você deve ofertar a Deus. Você não precisa, você busca a palavra de Deus, o Senhor ensina você. Ah, pastor, então por que no Novo Testamento tem pastores e pregadores? Porque a igreja é movida através do quê? História da igreja, através do quê? Dos 5 ministérios. Apóstolos, profetas, evangelistas, já esqueceram, né? Você já esqueceu, né? Pastores e mestres. A igreja do Novo Testamento é movida através do quê? De dons e ministérios. A igreja no Novo Testamento é movida através do quê? De dons e ministérios. O povo de Israel, no Antigo Testamento, era movido através do quê? Da revelação profética. Lembra? Moisés andando com o povo e a nuvem? A nuvem parava, o que o povo fazia? Para. A nuvem caminhava, o povo caminhava. Os profetas apontavam, é para lá. Os profetas falavam, é para cá. O profeta falava, vocês estão errados. A teologia do Antigo Testamento era necessário que tinha o quê? Essa comunicação do Senhor, o Dabar, a palavra de Deus através do profeta, né? A comunicação do Senhor, ordem e mandamento. Então, no Antigo Testamento, estou falando do Antigo Testamento, a ordem e mandamento não poderia ser questionada. Por quê? Porque no Antigo Testamento as pessoas eram guiadas através da lei. Por isso que tinha morte, quem não obedecesse. Porque é ordem direta do Senhor. É mandamento de Deus. Então você está desobedecendo não uma pessoa, você está desobedecendo diretamente a Deus no Antigo Testamento. Quando Deus fala, lembra de Miriam? Quando ela falou mal de Moisés? Ficou leprosa. Entendeu? Lembra dos rebeldes, Datã, Corá e Abirão? O que aconteceu com eles? Ai, nossa, que Deus duro, né? Ele estava se rebelando contra quem?
contra Moisés, porque Moisés era o portador da direção da palavra de Deus. No Antigo Testamento era morte. E no Novo Testamento tem morte? Fala, pastor, tem morte. Tem Ananias e morte física, mas tem morte espiritual também. Hebreus, né? É impossível que há apostasia. No Antigo Testamento tinha morte física, no Novo Testamento tem apostasia. Né? Posso brincar com vocês? Continua se rebelando contra o seu pastor para você ver. Chega uma hora que você perde a fé. Chega uma hora que você não quer mais ir na igreja. Chega uma hora que você está enfiado dentro de casa, você não acredita mais em nada. Para você é tudo ladrão, é tudo ruim. Isso entrou apostasia, incredulidade no seu coração. E aí a culpa não é sua, a culpa é da igreja, a culpa é dos outros. A pessoa entra, isso é morte espiritual. Já foi em casa de gente que não quer mais saber de igreja? Morte espiritual. Morte espiritual. Entendeu? Porque a pessoa entrou ali numa questão de ficar criticando aquilo que ela não entende, aquilo que ela não sabe, entendeu? Talvez no coração dela entrou Satanás e começou... E ela foi indo, e ela foi dando ouvidos para isso. E isso é perigosíssimo. Não é, sabe? Ah, pastor, mas tem os exageros. O cara que usa, não mexe com o ungido de Deus. Tem todas essas coisas. Ah, não toque no ungido de Deus. Tem todos esses exageros, tá? Tem todas essas coisas. Eu não estou falando disso. Mas a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado, com gente que chega perto de você para falar mal de pastor. Seja pastor que for. Sai fora, irmão. Sai fora. Não anda com gente assim. Eu não estou falando isso porque eu sou pastor. Deu para entender? Eu não estou falando isso porque eu sou pastor. Porque eu nunca fui assim. Eu nunca falei mal de pastor. Eu nunca falei. Entendeu? Por quê? Porque quem colocou o cara ali foi Deus. E quem vai tirar o cara dali é Deus, irmãos. Não é a gente. E aí, isso é falta de prudência. Entendeu? Não é, eu não concordo, eu não concordo. Cara, você que está ali, deixa eu desabafar um pouquinho. É você que está ali à frente do trabalho? Não, então, com toda educação eu vou falar para vocês e todo o respeito que eu tenho por vocês. Cala a boca, irmão. Não deixa a sua boca ser usada por Satanás, não deixa a sua boca ser usada para amaldiçoar. Não é você que está na direção do trabalho, seja ele qual for, porque é assim, né? Vem a unção sobre o pastor da igreja, aquele que está cuidando da igreja. E o pastor da igreja ele distribui essas ordens, essas delegações. O pastor sábio, né? Não é aquele que centraliza tudo. Não, eu que vou fazer tudo. Não, eu que... não é isso. Não é disso que eu estou falando. Estou falando aquele que recebe, ele tem esse entendimento, ele vai trabalhar com os ministérios, né? E ele colocou um líder ali para cuidar. Esse líder que ele colocou, ele precisa ser respeitado, irmãos. Não estou falando, aí o líder também, ele pega e fala, não, eu mando aqui também está errado. Está errado, porque ninguém manda em ninguém, aqui é tudo, quem manda é o Senhor. Mas, por exemplo, se tem alguém na direção de um trabalho, se submeta. É um conselho que eu dou para você. Se submeta. A não ser que essa pessoa ou esse líder vai falar para você, cara, você pode me ajudar aqui com isso? O que você acha? Pede sua ajuda, aí você vai falar, olha, eu acho que poderia ser por aqui, eu acho que a gente poderia fazer dessa forma, tal. Mas se você está debaixo dessa direção, se submeta. Deus está vendo. Porque se você não se submeter, Deus não vai colocar você na liderança de nada, irmão. Não vai, não adianta. Você pode forçar, você pode abrir uma igreja, mas você não vai ser líder, você não vai ser pastor. Eu conheço gente que abriu igreja, mas não é pastor. Ele abriu a igreja é dele, mas ele não é líder. Ele não consegue liderar, ele vai passando para os outros, porque ele não se submeteu. Porque a gente precisa obedecer, porque Jesus obedeceu, Moisés obedeceu, Abraão obedeceu, os profetas obedeceram, todo mundo que está na Bíblia obedeceu. Estou falando alguma coisa errada? Então não é questão de, e a gente vê muito isso, eu não obedeço ninguém, eu não obedeço pastor, então tá bom, você não quer, mas a morte espiritual vai bater na sua porta. E o culpado é você, não é outra pessoa. Entendeu? Isso aconteceu demais no Antigo Testamento.
No Novo Testamento também, Ananias e Safira. Entendeu? Porque é muito sério isso para Deus. A obediência para Deus é algo que ele não negocia. Dentre os conceitos da revelação de Deus, precisamos também distinguir 2 pontos cruciais que trazem luz a alguns textos que iremos estudar posteriormente. São eles, inspiração e revelação. Então essa questão aqui vocês entenderam, né? Revelação e autoridade. Autoridade, quem tem autoridade? É aquele que Deus coloca ali para ser o mensageiro. Então os profetas, eles tinham essa autoridade porque Deus havia dado essa autoridade para eles. Entendeu? Não é uma revelação, eu recebi a revelação por causa de mim. Eu tenho essa revelação por causa de Deus. Por exemplo, quando eu vou pregar por quê? Porque Deus está permitindo que eu esteja ali. Porque se Deus não quiser que eu não prego nunca mais. Acabou. Entendeu? Porque é Ele que é o dono da igreja. Mas se Deus quiser que eu pregue todo dia, eu vou pregar todo dia. Porque é o chamado. É Ele que direciona. Tudo bem, gente? Tudo bem? E aí tem a questão da inspiração e revelação. Então, primeiro tem a autoridade, depois tem a inspiração e a revelação. Inspiração, o que é inspiração? É o termo que descreve, no sentido bíblico, a habilitação dos escritores que produziram os livros da Bíblia. Então, vamos lá. Quem abre em Êxodo 34, 27? Quem pode abrir? Posso abrir, Tá. Quem abre em Jeremias 30, 1, 2? Pode abrir, Fernando? E 2 Pedro 1, 20. Quem pode abrir? O Valmir? Valmirzão, pode abrir. Tá? Então, vou falar primeiro de inspiração. Na escola bíblica, semana passada, até foi interessante que um irmão nosso querido falou, né, de uma questão de que Tiago, ele não concordava com Paulo, né, nessa questão de fé e obras e tal. Aí eu falei assim, você tem que tomar cuidado com isso que você fala dessa questão, né, porque aí a Bíblia está se contradizendo. Um cara fala uma coisa, que a salvação é pelas obras, e outro fala que a salvação é pela fé. É isso que você está falando, né? E aí eu falei para ele o seguinte, se não houvesse essa concordância, o livro de Tiago não estava na Bíblia. Porque todo livro que está na Bíblia é inspirado por Deus. Quem escreveu foi um homem que escreveu. Ele foi usado ali como instrumento para escrever. Tudo bem? Mas a inspiração, a palavra, a lógica, a razão da palavra, aquilo que foi colocado ali, a sequência de como teria que ser feito, tudo isso veio do Espírito. Acho que Pedro fala, ou Paulo fala, né, que nenhuma palavra, Pedro fala que nenhuma palavra é por inspiração humana. Acho que você acha para mim. Nenhuma palavra é de inspiração pessoal, interpretação pessoal. É um texto que Pedro fala. Então nada da palavra de Deus é pessoal, nada, absolutamente as narrativas, por exemplo, quando está sendo ali contada a história de Esther. É o que está escrito em 2 Pedro 1:20. É isso daí, então lê para mim. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ah, legal, obrigado. Tá vendo? Né? Então, de particular interpretação. Então, por exemplo, o cara estava vendo a história de Esther e falou, acho que eu vou colocar isso. Eu vou colocar dessa forma, assim, do jeito dele. Não foi, gente. Foi o Espírito que foi falando, você vai escrever dessa forma, dessa maneira, você vai escrever desse jeito, você vai escrever para que seja a própria palavra de Deus. Deu para entender isso? Porque as pessoas acreditam que não é como um livro de um conto que a pessoa imaginou que seria daquele jeito. Não, vai ser da forma como Deus falou para escrever. Então o que está escrito, quem escreveu, o que está escrito foi um homem, mas a palavra é de Deus, é inspirada. Então por que o livro de Tiago, o irmão de Jesus, o meu irmão de Jesus está lá? Porque ele é inspirado. Por que o livro do Judas, que é desse tamanhozinho assim, ó, um capítulo, está lá, desse tamanhozinho assim, que fala de contos judaicos, fala de coisas, né?
Você lê o livro de Judas, está descendo a lenha em pastores, em festas mundanas, né? Talvez, né, para a gente não tenha muito sentido o livro de Judas, desse tamanhozinho, mas por que está lá? Porque Deus quis que estivesse lá, inspirado. Por que outros livros? Por que o Evangelho de Barnabé não está lá? Por que o Evangelho de Madalena não está lá? Por que o Evangelho segundo Tomé não está lá? Porque não faz sentido, porque Deus não quis, porque não foi inspirado. Entendeu? Então, a inspiração para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento também, mas na teologia do Antigo Testamento, ela é essencial para que a gente entenda como Deus age com cada época, com cada situação, de cada maneira, para que você entenda como Deus é, como Ele se revela. Você podia pensar assim, por que Deus permitiu, né, que por exemplo, Moisés sobrevivesse ali, né, fosse colocado num cesto, né, um cestinho de vime, um bebezinho, fosse colocado no rio Nilo. Aí você imagina que o rio Nilo passa nos filmes, é um córrego, né? Não, gente, o rio Nilo é uma coisa louca. É um rio caudaloso mesmo, cheio de crocodilo. Como que Deus preservou aquele bebezinho? Ah, não, isso é história que inventaram, né? Ah, isso é... Não, por que Deus está mostrando aquilo? Deus está querendo nos dizer que Ele preserva a sua semente, a sua descendência. Ele preserva, a palavra dele, ela não volta vazia. Mas como que Deus faz isso? Do nosso jeito, porque Deus poderia pegar o Moisés e colocar ele dentro do palácio ali. Mas Deus permite que ele navegue lá num cestinho e não afunde num rio caudaloso e cheio de crocodilo, para falar para a gente que mesmo diante de tudo isso, ele preservou a vida daquele menino, porque ele tinha um propósito na vida daquele menino. Então, você é aquele bebezinho. Você é aquele bebezinho que foi colocado naquele cesto de vime, num rio caudaloso, cercado de crocodilo. E que a sua vida poderia ser destruída ali. Só que você parou num lugar que veio uma filha de uma rainha, uma princesa, pegou você para cuidar. E ainda depois chamou a sua mãe para cuidar de você. Para te amamentar. Não a... E receber salário ainda. E te educando, pagando a sua faculdade. Então Deus está falando com a gente. Ele está revelando isso. Na nossa mente, seria uma coisa assim, né? Então nasceu Moisés, vamos levar ele para o palácio seguro, aí vai todo mundo cuidando do Moisés, põe ele lá, agora vamos cuidar dele. Não, põe ele no rio. Manda o povo, né? Tinha um caminho, quando Moisés tirou o povo, Moisés sabia o caminho já de cabeça. Lembra que a gente estudou geografia bíblica? O caminho era por cima, gente, o caminho não era por baixo, o caminho era por cima. Quando eles saíram, lembra que a gente estudou que tinha o Mar Vermelho aqui? Eu não vou desenhar, né? Lembra que tinha o Mar Vermelho aqui? O caminho mais fácil era o caminho por cima, mas o Moisés resolveu ir por baixo. Por quê? Para chegar num beco sem saída e falar, e agora? A gente vai morrer. O faraó vindo atrás. Por que o faraó deixou eles ir para depois decidir ir atrás? Para mostrar para você e para mim que Deus ele pode abrir um mar e você pode passar. E o faraó morrer. E o faraó é um Deus. O faraó é o mais poderoso que existe. E ele está vindo na sua direção. E você olha e fala, e agora? Morri, acabou para mim. Deus me tirou de lá para fazer eu morrer aqui, que era o que eles falavam. Não, Deus te tirou de lá para mostrar que Ele é poderoso, para você começar a conhecer Ele. Ele abre o mar vermelho e você passa. Ah, mas isso é conto, é mito. Ah, o mar não abriu. Ah, isso é... Mas é Deus revelando. Deu para entender o que é essa teologia do Antigo Testamento? É Deus falando para nós. E isso Ele vai fazer no Antigo Testamento várias vezes. Quando a gente esquece dEle, a gente é levado preso. O que significa a Babilônia e a Síria?
vindo, colocando pendente no nariz, levando as pessoas assim, ó. Eles colocavam, sabe aqueles pendentes no nariz? Ia puxando a pessoa sem água, andando. Eles andavam quilômetros. As mulheres grávidas, eles não queriam levar as mulheres grávidas porque dava trabalho, né? O que eles faziam? Enfiavam a espada na barriga, pegavam o bebê e puxava e levantava assim, ó. O que o pecado faz com a gente? Ele nos aprisiona. Ele não aprisiona? Quem é viciado, é por onde que é viciado? É um pendente que está te levando, ó, está te levando. O que é matar o bebê? É acabar, você está acabando com a sua descendência. Quem bebe, quem se droga, não consegue ter filhos. Ou os filhos que vão nascer são filhos, só Deus sabe. É Deus falando, olha o que vocês estão trazendo para a vida de vocês. Eu estou aqui, eu estou cuidando, eu estou e olha o que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Ah, então vocês não me ouvem? Tudo bem, vocês vão passar por isso. Aí quando a pessoa está lá na Babilônia, né, escravo, sofrendo, aí ela sente saudade, né, dos cânticos, ela sente saudade do templo, ela sente saudade de quando eles iam em procissões, que o salmista fala. Nós temos saudades quando a gente ia em procissão, né, quando a gente ia pro culto. Ai, gente, eu vou chorar aqui, porque é um absurdo a pessoa desviar da presença de Deus. Ah, eu tenho saudade quando eu ia... Eles falam, o salmista fala, quando a gente ia em procissão, se alegrando, né? Se alegrando pro templo, adorando ao Senhor. Aí o cara tá lá, escravo na Babilônia. E os caras estão falando, canta música para nós agora. É como que eu vou cantar? Eu tô longe da minha terra. Aí Deus coloca isso. Aí eles voltam. Aí quando eles voltam, Deus começa a restaurar. Então, por que eu falei tudo isso para vocês? Porque Deus fala no Antigo Testamento. Deus, ele se revela no Antigo Testamento. Através da história, através dos eventos que nós entendemos ali. Não é só a historinha bonita para a gente ouvir. Mas é Deus falando ali, olha, se vocês não tomar cuidado, se vocês não voltar para os meus caminhos... Quando Deus fala em Jeremias, né? Foi em Jeremias que ele fala assim, eu é que sei os caminhos que eu tenho a vosso respeito, né? Os pensamentos que tenho, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Passareis, né, a orar a mim, eu vos ouvirei, serei achado de vós, diz o Senhor. Deus está falando com esse povo, Deus está falando com a gente. Entendeu? Jeremias 31, 2. Quem abriu? Depois a gente abre Êxodo 34, 27. Pode ler. O Senhor deu outra promessa a Jeremias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Jeremias, registre por escrito tudo o que eu lhe disse. Então, registre por escrito tudo que... Eu lhe disse. Quem está falando com Jeremias? É Deus. Então, a palavra... é de Deus, Deus está falando. Foi um homem que escreveu? Foi um homem que escreveu, porque Deus não usa anjo, porque anjo é imperfeito. Anjo também é imperfeito. Em Jó diz que Deus não confia nem nos seus anjos. Em Jó, lê lá. Anjo é imperfeito. Anjo não é perfeito, não. Ah, você parece um anjo de perfeição. Não é, anjo é imperfeito. Aquele que se rebelou era um anjo. Então o anjo não é perfeito, entendeu? Então é só Deus que é perfeito. Então é Deus que está falando. É Deus que está falando. É Deus que está falando para esse ser humano escrever. Deus não falou. Deus não dá mensagem por anjo. No sentido de anjo não vai escrever em tábuas. Os mormons acreditam que foi tábuas dadas por anjos. O anjo que escreveu. Deus não escreve. O anjo, aliás, o anjo não escreve nada. O anjo, ele é usado, utilizado por Deus algumas vezes para trazer mensagens. Beleza, é um mensageiro, tá? Mas ele não escreve. Quem escreve é um ser humano. E Êxodo 34, 20. 27. Disse mais o Senhor
dessas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Escreve essas palavras. Não escreve a sua palavra. Entendeu? Imagina Moisés ali, entra na tenda dele. Aí ele vai, Senhor, agora eu vou escrever. Já pensou? Agora eu vou escrever Deuteronômio. Aí eu vou, vamos lá, vamos lembrar, tentar lembrar tudo o que aconteceu nos 40 anos do deserto. E aí, Lígia? Nos 40 anos que eu fiquei aqui, vou começar a lembrar todas as coisas, todas as leis que Deus deu, todos os detalhes. Você já pensou, gente, que isso é um trabalho maravilhoso? Daí o cara vai escrevendo ali, no meio do deserto. Sem notebook, né, Marcos? Sem tecnologia, sem gravador, não gravou, não filmou, né, para pegar, puxar, esse dia no culto tal que a gente estava fazendo, o fulano de tal orou desse jeito. Não tem isso, gente. Eu sou falando. Acho que eu estou igual o pastor Celso, estou com vontade de chorar. Porque é tão lindo isso, Deus falando com você, Deus inspirando você e você escrevendo. É uma experiência, deve ser, e aquilo ficar para a eternidade, né? Aquilo ficar, porque a palavra de Deus não morre, ela fica para a eternidade. A Bíblia não é destruída, a palavra de Deus não é destruída. As coisas que foram escritas, estão escritas. Cada palavra lá que ele escreveu, que Moisés escreveu, está lá. Cada palavra que o Daniel escreveu lá, o profeta que ele escreveu, falando dos reinos que viriam, tudo se cumpriu. E ele escreveu, ele morreu, ele não viu nada disso, daqueles reinos que ele viu, que Deus mostrou, que Jesus mostrou para ele que era Jesus. Ele não viu nada daquilo. Só que depois que ele morreu, tudo aquilo, todos os reinos, né, da Grécia, da Pérsia, o reino de Roma, tudo aquilo se cumpriu do jeito que ele escreveu, da forma, séculos à frente. Quem que estava falando com ele? O próprio Deus, o Senhor da história, aquele que é o início, o meio e o fim, o alfa e o ômega. Então, o Antigo Testamento, ele essa teologia é formada nisso, na autoridade, na inspiração e na revelação. A revelação é a obra exclusiva de Deus, a comunicação do conhecimento da sua pessoa, de seus propósitos, da sua vontade ao homem, incapaz de descobrir pelos poderes do seu próprio intelecto. O que eu sei de Deus é aquilo que Ele me revelou. Estas verdades divinas. Então, eu só sei porque Deus decidiu revelar isso para mim. Por exemplo, eu tenho coisas, muitas coisas aqui guardadas, que você só vai saber se eu falar para você. Mas você pode também fazer uma pesquisa da minha vida e saber um monte de coisa. Não pode? Não pode? Sem eu falar. Não pode? Não tem os investigadores aí que descobrem a vida da pessoa, puxa a capivara inteira? E com Deus, como que a gente faz isso? Quem criou Deus? Quem que foi o seu que falou, né, que nós falamos do versículo? Quem que foi o conselheiro de Deus? Deus, você vai fazer o homem desse jeito. Quem que falou para ele fazer o homem desse jeito? Quem conheceu a mente do Senhor? Essa resposta está na Bíblia. Façamos o homem, façamos. O Espírito, o Pai e o Filho. O Espírito Santo, o Pai e o Filho. Façamos o homem à nossa imagem. Então façamos. Ali foi o único momento que não foi o Deus Criador, que foi a Trindade que criou. Entendeu? Deus falou, haja luz. Haja, né? Que se façam os luminares. Deus falando, o Criador. E na hora de criar o homem? Façamos. Aí teve um conselho ali. Aí teve uma reunião. Peraí, esse daqui
Não entenda que Deus tinha dúvida do que ele ia fazer, mas ele mostra para nós, até nesse momento, que é necessário que haja o quê? Essa comunhão para fazer o homem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que os antigos filósofos falavam que todo ser humano é como se fosse um pequeno mundo. Alguma coisa assim. Por exemplo, nós somos mais água, 70% de água e 30% de carne. O mundo o que é? Mais água do que terra. Os cabelos, nós somos como se fossem pequenos mundos, entendeu? Pequenos mundos criados. Por isso que nós somos chamados de coroa da criação. Entendeu? Êxodo 3,14. Quem pode abrir? Isaías 44, 24. Pode abrir a Bíblia aí, não vou ficar pegando seu pé, não. E João 14, 6. Pode abrir, João 14, 6, Silvião. Êxodo 3, 14. Pode ler. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós, ouvidos. Entendeu? Moisés, a questão do Moisés era essa, né? Eu vou em nome de qual Deus? Quem é o Deus? O Deus, né, das estrelas, o Tamuz, o Deus não sei o quê. Qual é o Deus que está? Porque o próprio Moisés não sabia quem era Deus. A sarça ardendo é Deus chamando você, entendeu? Você passa por ali todo dia. Você passa por esse caminho todo dia. Presta atenção. Todo dia você passa por esse caminho. Mas tem um dia que alguma coisa que você está passando por aquele caminho, alguma coisa chama a sua atenção. E isso que chama a sua atenção é Deus falando com você. É a sarça. E a próxima pregação que eu vou fazer. Vocês pega ela para vocês. O que é a sarça? Então, o que é a sarça na nossa vida? O que é a sarça na vida de Moisés, que era um cara que conhecia tudo ali? Ele já tinha visto várias sarças, mas essa sarça, ela pega fogo. Ele já viu sarça pegando fogo? Ele já tinha visto, mas o que chama atenção? Que ela pegava fogo e não se consumia. Cara, isso daí tá diferente. Peraí, Deus queria chamar atenção. Quantas vezes Deus chama a nossa atenção e a gente continua caminhando, andando? Então a gente tem que ter essa sensibilidade. A segunda pergunta, por que Moisés se aproximou e tira a sandália dos vossos pés? Porque eu sou um Deus. Aqui é Deus que está falando. Você precisa se reverenciar. Por quê? Porque o Moisés ele conhecia o deserto. Então ele está vendo uma sarça, ele está vendo coisa natural. E aí Deus está falando para ele, aqui não é natural, é sobrenatural. Você precisa reverenciar, você precisa ter temor. A postura diante de Deus precisa ser diferente. Já viu como as pessoas entram na igreja? Tem gente que entra na igreja comendo, irmão. Tem gente que entra com o celular e sai com o celular e não sabe que louvor que tocou. Eu canso de ver gente que tá lá no culto, de repente toca o celular, sai correndo para ouvir fofoca. Para ouvir fofoca. Não é porque alguém morreu, é para ouvir fofoca. Tá online. Vocês vão me ver lá eu com o celular lá, vocês vão me ver, mas eu estou anotando mensagem. Eu estou pegando a inspiração. Deus está falando comigo ali muito dessas mensagens. Deus está falando comigo. E a terceira coisa para mim não alongar é Deus se revelando. Deus ele fala para você: eu sou Deus para você, Lídia. Você não sabe quem eu sou? Eu sou Deus. Mas eu vou falar quem é você para minha família. Explica, Lígia, quem que é esse Deus, essa igreja, os crentes, quem que é? Dá para explicar Deus, Lígia? Não dá, gente. Lembra de apologética? Como que você vai explicar Deus para suas famílias? Como que você vai explicar Jesus? Através do que você explica? Através da sua conversão, através da sua fé. Moisés só foi entender quem era o eu sou depois dos milagres, gente. Nem ele acreditava, nem ele estava botando fé. Mas quando ele viu que esse eu sou
está acima dos outros deuses do Egito, que ele só conhecia os deuses do Egito, que não eram deuses coisa nenhuma, que era questão de feitiçaria e magia, só isso. Quando ele viu aquilo, aquela cobra engolindo as outras cobras, quando ele viu o bordão dele se transformar, quando ele viu aquilo, quando ele percebeu, quando no caminho que ele estava voltando no Egito, Deus falou assim, ó, se você não circuncidar seu filho, eu mato ele, que Deus, as alianças com Deus é sério também. Tudo isso é ensinamento para a gente, tudo isso é revelação de Deus. Então a gente precisa prestar atenção nessas sarsas que ficam no nosso caminho, nessas coisas que chamam a nossa atenção. Já teve coisa que já chamou a atenção? Pô, isso daqui está diferente, Deus está fazendo coisa, Deus está querendo falar comigo. Deus quer falar com a gente, Deus quer falar com você. É todo dia a mesma coisa, você passaria todo dia a mesma coisa. Vou falar igual o Davi Lago. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Né? Você faz a mesma coisa, você sai no mesmo lugar, você vai, mas tem um dia que tem alguma coisa diferente. Às vezes tem um moço que me chamou a atenção, eu passo pelo mesmo lugar, o Luiz já deve ter visto ele, que ele vende bala ali no farol perto do shopping, aquele moço. Menino? Hã? Menino? É. Aquele menino, eu passo de caminhão, eu cumprimento ele. Um dia que eu passei de carro, ele falou, tá de carro hoje? É. E eu cumprimento ele, o menino... Sabe o dia que me chamou a atenção? O dia que ele não estava. Eu fiquei preocupado com ele. Eu fiquei preocupado. Porque assim, eu fiquei imaginando assim, será que alguém comprou toda a bala dele e foi embora, né? Porque é difícil, gente, alguém que está trabalhando ali, está vendendo bala a R$10, a R$5, e o cara... E é uma alegria, não é? É uma alegria. Ele olha para você assim, uma educação, vai a bala, tal, cumprimenta, se você falar alguma coisa de Deus para ele, fala amém, tal, não sei. Acho que foi ontem que ele falou a paz de Deus para um moço de um caminhão, né? Aquilo me chamou a atenção. Aí Deus falando comigo, olha que alegria que ele está. Você precisa ter mais esse tipo de alegria. Eu falei que ele não estava, ele estava lá na saída do... Mas não chama a atenção o dia que ele não está? Por quê? É Deus mostrando para você. São coisas simples, não precisa ser uma coisa sobrenatural, são coisas simples. Por quê? Deus quer falar com você, Deus quer mostrar para você alguma coisa. Deus quer trazer uma mensagem para você nessas coisas. Beleza? Isaías 44, 24, quem pode ler? Assim diz o Senhor Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi para os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. É o Deus se identificando, mostrando quem Ele é, que Ele é o Criador de todas as coisas. Eu já falei isso na outra aula, né? Quando Abraão, dessa questão de Deus se revelar, quando Abraão está lá na tenda dele, pensando, né? Eu falei isso na outra aula, eu vou falar de novo. E aí, como é que vai ser, Senhor? Olha a minha velhinha aí, ó. Olha aqui, Senhor. E o tempo passando, 18 anos, né? 18 anos, né? Da promessa, 18 anos. O Senhor falou, Abraão, sai da tua tenda. Conta as estrelas. Você consegue contar? Então, essa vai ser a sua descendência. Ela não vai ter fim. Mas eu, segundo a interpretação minha, era Deus falando para ele. Né? Cara, eu criei isso tudo. Eu criei esse universo. Você acha que eu não tenho como colocar um bebezinho aí dentro da sua mulher? Né? E aí por isso que ele é, né, esse pai da fé, de crer. E Romanos fala, e por ele crer, pela fé de Abraão, por ele crer naquilo que não existia, ele trouxe a existência, Deus trouxe a existência, por causa dessa fé de Abraão, Deus trouxe a existência aquilo que não existia. É Deus falando, ó. Deus se revelando. Eu não dependo, eu sou o Criador. Mas a sua fé traz à existência aquilo que não existe. Aquilo que para você não tem a mínima condição de existir, mas se você tiver fé, eu trago a existência. É a revelação de Deus. João 14,6. Quem abriu? Pode ler. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu sou. A gente precisa conhecer mais esse eu sou.
A gente precisa ter mais intimidade com esse eu sou. Parar de ficar buscando revelação. Vocês não buscam, eu sei, eu estou brincando. Mas, né, irmã, o que você tem para mim, né? Eis que te digo. A gente precisa parar com esse negócio de eis que te digo. Ficar buscando revelação onde não tem revelação e buscar revelação naquele que eu sou. Deus, o que o Senhor tem para mim? Senhor, o que o Senhor tem para mim, Senhor? O que eu não estou enxergando, meu Deus? Mostra para mim. O que falta, meu Deus? Deus fala, gente. Deus se revela. Deus, Ele vai falar com a gente. Deus, Ele vai mostrar para a gente. Nos detalhes, na sarça, né? Nos caminhos. Amém? Glória a Deus. Amém. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Tá bom. Então, a gente tem mais quantas aulas? Esses slides você não mandou? Mandei. Esse daqui acho que não. Esse eu vou mandar. Esse último, né? Você mandou um já. Mandou 2. Eu vou falar... Ó, tem mais isso daqui, ó. Aí eu falo na próxima aula, tá? Tem mais 2? Fora essa, né? Fora de hoje. Fora de hoje, tem mais 2. Depois a terceira é a prova. Ah, tá. Então, nas 2 próximas aulas, a gente termina a matéria, tá bom? Aí, na próxima, a gente dá uma prova. Provinha fácil, vai ser baseado nisso daqui, tá? Tá bom, pode ir lá. Vai lá. Tá bom? Deus abençoe, gente. Obrigado. Amém.